Mas glória a Deus, né? Deus seja conosco. Amém? Todo mundo sabe o tema dessa noite? Você é precioso para Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Romanos 8, do 31 ao 39. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Quem está com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Que a sua palavra nessa noite, Senhor, encontre o coração que está precisando, Senhor. Que possa encontrar, Senhor, aquele que veio buscar a sua presença aqui hoje, Senhor. A sua presença, Senhor, louvamos a ti pela sua presença nesse lugar, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou voltar um pouquinho antes da minha conversão, quando o pastor José ainda estava ali namorando ali comigo, né? Namorando no bom sentido ali para poder me pegar, para poder me ganhar para Jesus. E uma pergunta que eu fazia para o pastor, eu não conseguia entender antes da minha conversão. A pergunta era: por que Jesus teve que morrer por mim? E o pastor falava, o pastor explicava, e mesmo assim eu não entendia. Eu vim entender isso depois, através das ministrações. O senhor não me leva a mal não, viu, pastor? Eu sou discipulado, foi muito bem, mas naquela época eu não entendia o tamanho do sacrifício que foi feito por mim na cruz do Calvário. E depois, lendo e aprendendo e tendo os cursos que foi feito, que eu fui entender o tamanho do sacrifício que foi. E eu acredito que ainda tem muita gente hoje dentro da igreja que não entende o tamanho desse sacrifício. Não foi uma coisa pequena. Ali foi uma coisa de tamanho imensurável. Tamanho imensurável. E para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, vamos voltar no princípio. No princípio de tudo. Foi ali que tudo começou. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e ainda nem éramos nascidos. Então, como podemos dizer que Jesus morreu por nossa causa? Estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, e como podemos dizer que Jesus morreu por nossa causa? A questão é que Jesus morreu não foi apenas como outros mártires que existiram e morreram. Foi como se fosse por uma causa política, como aconteceu com o Tiradentes ou Joana d'Arc, não. Ele nasceu com o objetivo de morrer. Jesus veio a esse mundo com o objetivo de morrer. Pois esse era o preço exigido pela nossa salvação. Esse foi o preço. Tudo começou quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Quando eles comeram do fruto proibido, eles trouxeram o pecado para o mundo. Aquilo foi o símbolo do rompimento voluntário com o céu. Porque Deus falou: do jardim do Éden vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento. Infelizmente,
Daquele dia em diante, a raça humana estava condenada a nunca mais participar da vida eterna e ter a sua morte eterna. Em Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E a prova de que a morte que Deus está falando aqui era a morte eterna, porque assim que eles comeram, eles não morreram. Adão ainda viveu mais 900 anos. Então Deus estava falando da morte eterna. Então ali existia um rompimento entre o homem e Deus. Adão suplicou pela misericórdia de Deus, porém a palavra de Deus não pode voltar atrás. Sua lei é irrevogável. Então a sentença de morte deveria ser aplicada. Porém o Deus que eu sirvo, o Deus que vocês servem, é um Deus de amor. Ele não poderia deixar a humanidade permanecendo numa miséria eterna. Então ele resolveu não destruir a lei, mas sofrer a pena no lugar dos pecadores. Foi por isso que Jesus veio à terra, para poder ser o sacrifício perfeito, não mais a humanidade, para que vocês não tivessem mais a morte eterna, porém a vida eterna. Com a morte de Cristo, voltamos a ser a propriedade de Deus. Então eu te falo, se Deus fez por nós aquilo que era muito mais difícil, coisa que nenhum ser humano pode fazer, que é entregar o seu filho amado para morrer por nós, é só uma questão de raciocínio, de ponderar. Se Deus não poupou o próprio filho por nós, o que ele tinha de mais precioso, o que ele tem de mais precioso, o que mais ele não faria por nós? É por isso que de vez em quando o meu coração ele se entristece. Se Deus é capaz de fazer tudo isso por vocês, por nós, como é que tem crente que ainda não confia no Senhor? Infelizmente, muitas vezes tentamos andar pelas nossas próprias pernas. É impossível, gente. É impossível você caminhar com as suas próprias pernas se você não tiver o Senhor na sua frente. Muita gente tenta, se lança, se joga, vai tentar a sorte, mas infelizmente não dá. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, Ele se sacrificou, Ele desceu do céu, deixou toda a sua graça e sua glória no céu, Ele veio à terra e se sacrificou por vocês. Não só isso, Ele ainda está te dando a oportunidade de segui-lo e te conduzir à vida eterna, para não viver mais em dor, não viver mais em sofrimento. Lá no começo, quando Deus criou tudo, Ele não criou o inferno. Deus criou o jardim do Éden para poder para o homem viver em paz. Como é a promessa de hoje que nós temos? Jesus foi e falou: estou preparando, a casa do meu Pai tem muitas moradas. E a Bíblia diz que lá não teremos dor, não teremos sofrimento. Assim era no princípio, mas quando o homem deixou o pecado entrar, infelizmente, naquela época tudo acabou até o sacrifício de Jesus. O crente de hoje em dia precisa aprender a confiar no Deus. Um Deus que foi capaz de sacrificar o Filho dele. E na Bíblia diz que agradou a Deus a moer Jesus na cruz. Porque ali ele não estava mais vendo o Filho dele, ele não estava vendo Jesus, mas sim todo o pecado da humanidade. Como não confiar num Deus desse? Muitas vezes meu coração também se entristece quando um crente fala: o inimigo tem se levantado contra a minha vida. Que Deus é esse que vocês servem? Quando vocês dão crédito ao inimigo da alma de vocês. Infelizmente, nesse mundo teremos aflições. Foi isso que Jesus falou para nós. Então, nossa vida não vai ser um mar de rosas. Muitas vezes vai ser difícil. Nós vamos adoecer. Nosso corpo físico, ele tem data de validade. Então não dê crédito
aquele que querem que vocês morram e morram para a vida eterna. O Deus que vocês servem não deixa o mal se chegar a vocês. Se você tiver uma vida reta diante de Deus, uma vida de harmonia com Deus, relacionamento com Deus, nenhum mal se achega a ti. O Deus que você serve é o leão de Israel. Você vai pecar, você vai pecar. Infelizmente, não conseguimos viver uma vida sem pecado. Mas temos que fugir do pecado, tentar evitar o pecado a todo custo. As recompensas virão. As recompensas virão. Muitas vezes não nos agradamos, murmuramos contra Deus. Porém, a palavra de Deus, que está em Efésios 3, do 20 a 21, diz: toda a glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Muitas vezes você pede e você não é atendido, mas não quer dizer que é uma coisa ruim para ti. Quer dizer que Deus tem o melhor para você. Vou dar um breve testemunho para vocês. Em março, eu fiz uma viagem, fui de holiday com a minha família. Minha viagem era no domingo. Na sexta-feira, meu chefe, eu trabalhava em casa, fazia home office. A vida era muito boa para mim. E em março, meu chefe, dois dias antes da minha viagem, meu chefe me ligou e falou assim: eu preciso que quando você voltar do seu holiday, você vai cobrir uma vaga que apareceu no site. A gente não conseguiu ninguém para cobrir, então eu vou ter que pedir para você. Não sei quanto tempo vai durar. Não posso te prometer quando que você vai voltar a trabalhar no seu escritório em casa. E aquilo me entristeceu. Fui viajar, voltei. E ainda estou trabalhando no site. Não voltei para casa ainda. Porém, o serviço na empresa ficou tão ruim, tão baixo o volume de serviço, que se eu estivesse trabalhando em casa, talvez eu seria desligado da empresa. E eu posso dizer que hoje, quase 10 anos que eu tenho de Inglaterra, esse é o melhor trabalho que eu tenho na empresa, na Inglaterra. O volume, éramos em 3 pessoas trabalhando de casa, e o volume, hoje, não tem um volume para 3 pessoas, mal tem para as 2 pessoas que estão lá. Então, poderia ter sido desligado, porque eu fui o último a chegar. Naquele momento, eu entristeci meu coração, não murmurei contra Deus, mas entristeci meu coração. Talvez hoje eu teria perdido meu trabalho. Então, muitas vezes, aquilo que acontece na sua vida, aquilo que você pediu a Deus e você não foi atendido, não acontece naquela hora, porém talvez você entenda lá na frente. Ou mesmo assim não entenda. Mas levante suas mãos a Deus, aos céus, e agradeça a Deus pela misericórdia, porque Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes não sabemos. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e a gente não sabe. Aquilo que você acha que pode se tornar uma bênção, pode se tornar uma maldição para você futuramente. Então ande nos caminhos do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Crie uma confiança em Deus, tendo certeza que Deus sempre quer o melhor para a sua vida. Como eu disse aqui, o inferno não foi feito para os cristãos. O inferno não foi feito para a humanidade, e sim para o inimigo das suas almas e seus anjos. Então não sigam por esse caminho. Sempre deem glória a Deus. Para você conquistar uma confiança em Deus, você tem que criar um relacionamento com Deus. Quem aqui já tomou uma decisão na vida e acha que tomou uma decisão errada? Eu acredito que todo mundo. Muitas vezes a gente acha que está dando um passo para o nosso bem, mas você vai ver no final e fala assim: eita, quebrei a cara, não era para ter feito isso. Já pensou se nunca mais, quando seria bom que você nunca mais tomasse uma decisão errada na sua vida? Para isso é bem simples. Crie um relacionamento com Deus, aprenda a escutar a voz do Senhor e as decisões não serão mais erradas. A partir do momento que você escuta a voz do Senhor,
antes de cada passo que você der, você colocar tudo nas mãos do Senhor, você vai receber a resposta para aquilo que está precisando. Pode ser que você não receba a resposta que você quer. Porque, como eu falei, Deus sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos. Muitas vezes queremos, somos os filhos birrentos, batemos o pé. Você acha que aquilo é bom para você, mas na verdade não é. Como é que você vai construir hoje? Você pode construir uma relação com Deus. Primeiro, pelo meio da oração. O crente tem que orar todo dia. Muitas vezes, a gente fala, não sei orar, não sei falar aquelas palavras bonitas. Não precisa, não. Eu, no meu caminho do serviço de volta para casa, eu simplesmente falo assim: Deus, senta aqui comigo. Hoje o dia foi difícil, Deus. Hoje eu irei, fiquei bravo com o irmão. Somente o Senhor para poder me sustentar. Senhor, me ajuda a entender os seus propósitos. Por que eu estou aqui? O crente tem que ser chamado de louco. As pessoas têm que ver você na rua falando sozinho, mas você não está falando sozinho, você está falando com Deus. Porque Ele escuta as suas orações. Coloque tudo. Vocês têm o privilégio de chamar Deus de Pai. E um pai sempre escuta o filho. Coloque tudo que você, seu dia, conte seu dia, conte como foi. Se você se frustrou, se você se alegrou, se você tem a agradecer, se você tem a reclamar. Coloque tudo nas mãos de Deus. E Deus vai te ouvir. Segundo passo, a renúncia. A busca pela intimidade com Deus requer renúncia. Temos que matar o nosso eu interior, a nossa vontade. Muitas vezes temos vontade, a nossa natureza é pecaminosa. Aquilo que você quer fazer, que você sabe que vai te tirar da presença de Deus, que vai desagradar a Deus, você sabe. Você que aceitou Jesus como seu Salvador e você tem o Espírito Santo agindo e habitando dentro de você, você sabe aquilo que desagrada a Deus. Porque aquela decisão que você for tomar, se ela não alegrar o seu coração, você sabe que é a decisão errada e aquilo você vai estar pecando. E o terceiro ponto é colocar-se diante de Deus. O relacionamento cristão com Deus é estar diante de Deus com atenção vigilante. Esteja sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Deus quer falar contigo a todo momento. Deus quer usar você. Mas Deus não vai invadir o seu coração. Deus não vai invadir a sua vida. Você que tem que convidar a Deus. Deus é um cavalheiro. Ele nos deu o livre-arbítrio justamente para isso. Ele está ali, chamando e esperando por ti. Se coloque vigilante, escute a voz do Senhor, encha-se de paz. Algumas semanas atrás eu vou contar um testemunho que não é meu, mas eu estava presente, uma coisa que arrepiou meu coração todinho. Antes da gente começar a nossa oração, que a gente começa geralmente, que a gente tem na segunda-feira, a nossa guerreira de oração, a irmã Silvana, lá na Alemanha, falou assim: Pastor Jorge, Deus me incomodou para poder orar pela sua vida hoje. E ela orou pela vida do pastor Jorge. Depois ela falou assim: Pastor, eu não sei se o senhor conhece, mas... Como que é o segundo nome, pastor? Lázaro. Ela falou assim: o senhor conhece algum Lázaro? Porque Deus também me incomodou para orar por Lázaro. E o pastor Jorge falou assim: Lázaro sou eu. Esse é meu segundo nome, porém eu não conto a ninguém.
A irmã escutou a voz de Deus, orou pela vida do pastor, e eu não acredito que o pastor tenha tido essa dúvida, mas se ele tivesse alguma dúvida de que a irmã tinha escutado a voz de Deus, Deus mandou a confirmação. Essa é uma vida com Deus. Essa é uma vida de oração. Quando você está diante de Deus, quando você escuta a voz de Deus, as pessoas podem te chamar de louco, mas Deus vai mandar a palavra no seu coração. Ele vai te mandar, Ele vai conversar contigo e vai mandar a confirmação. Quando você anda nos caminhos do Senhor, não tem erro. Aflições você terá, porém você é precioso para Deus. Deus não vai deixar você perecer. Eu tenho um testemunho para contar. Minha mãe está aqui, ela fez parte de tudo isso na minha vida. O ano era 2012. Eu tinha um trabalho bom no Brasil. E eu tive uma proposta de trabalho, eu saí de um trabalho que era bom e fui para um trabalho, teoricamente, que era melhor. O dobro do salário. Primeira coisa que eu fiz, comprei um carro zero. No ano de 2012, o carro valia R$65 mil. Pagar 60 prestações de R$1.500. Mas eu ganhava 3 vezes mais. Falei, é esse que eu vou. E eu comprei esse carro. Menos de um ano depois eu perdi meu emprego. Não tinha dinheiro mais para pagar o carro. Foi apresentada uma pessoa na minha vida que se dizia advogado, mexia com financiamentos de carro. Ele falou assim, não, eu vou ajudar, e se dizia cristão. Vou ajudar você porque o que fizeram com você é juros abusivos e a gente pode entrar numa causa contra financeira e a gente vai baixar a prestação desse carro e você vai poder continuar pagando esse carro. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada aconteceu e eu já não podia mais sustentar aquela situação, não podia mais ficar com aquele carro. E essa pessoa se ofereceu para poder comprar o carro de mim. Ele me deu um carro bem mais barato, quitado, e pegou meu carro. Eu assinei o recibo de compra e venda, dei para ele, mas ele falou para mim, eu não vou negociar seu carro agora, então eu não vou transferir, mas o recibo está assinado que é para poder formalizar a compra, tudo bem? Não tem importância, tudo bem. E ele levou meu carro, eu lembro que meu coração ficou partido quando eu vi ele indo embora com o meu carro. Parecia que Deus estava me falando alguma coisa de ruim que iria acontecer. E essa pessoa foi e repassou esse carro para uma terceira pessoa. E essa pessoa não transferiu o carro. Aí começou a chegar uma multa, 2, 3, 4, tinha dias que chegava, era de 3, 4 multas de uma vez na minha casa. E eu ligava para essa pessoa e falava assim, eu não vou citar o nome, fulano, está chegando muita multa na minha casa, a pessoa que pegou o carro está tomando muita multa no meu nome, eu vou perder minha habilitação. Ah, Tiago, não se preocupa, eu vou resolver isso para você. E nada acontecia. Foram passando os tempos, mais multas chegando na minha casa, essa pessoa parou de atender o telefone. Depois chegou num ponto que eu tinha mais de 170 pontos na minha carta. Minha habilitação foi cassada no Brasil. E eu atrás dessa pessoa, até que eu descobri que essa pessoa tinha fugido, porque ela tinha dado golpe em muitas pessoas na praça. Inclusive, ela está sendo procurada pela Polícia Federal por crimes financeiros. E eu já não via mais uma luz, eu não tinha mais o carro, as multas continuavam chegando na minha casa. Não tinha como recuperar esse carro, porque não fazia ideia de onde estava. E o tempo foi passando, e multas chegando, o tempo foi passando. Só que naquele momento, minha preocupação já não era mais a questão das multas, porque minha habilitação já estava cassada mesmo. A minha preocupação naquele momento, se eles atropelassem uma pessoa com aquele carro, ou usassem aquele carro para poder cometer um crime, porque simplesmente a pessoa que comprou meu carro, que teoricamente comprou meu carro,
Infelizmente não existe outra palavra, mas ela é bandido. É um bandido. E essa era a minha preocupação, mas Deus teve misericórdia, porque a única coisa, o único ônus que eu tive foi a questão das multas. O ano de 2016 eu mudei para a Inglaterra, minha habilitação cassada no Brasil, já não tinha mais o que fazer. No ano de 2018 eu lembro que chegou mais algumas multas na casa da minha mãe. E eu vi que essas multas eram sempre no mesmo lugar, na zona sul de São Paulo. Na época eu tinha um cunhado que era policial, já estava convertido, e eu tinha esquecido desse carro, porque eu já tinha dado como causa perdida, já não sabia mais o que fazer. E eu liguei para o meu cunhado que atuava, que era policial e atuava na zona sul de São Paulo, e eu falei para ele assim, a placa do carro é essa, esse carro está circulando na sua área, e para a viatura policial que achar esse carro e fazer a apreensão, eu não quero o carro de volta. A única coisa que eu quero é que devolva esse carro para a financeira e depois eu me acerto com eles. Eu vou dar uma recompensa de R$5.000. A viatura que for vai ganhar R$5.000. Ele nunca me respondeu que sim nem que não. Ele falou assim, não, vamos tentar achar seu carro. Mas não me respondeu que sim nem que não. E naquele dia eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, eu não vejo mais saída. Já não tem mais o que fazer. Minha habilitação está cassada, o carro ainda está rodando, e eu não sei o que pode acontecer. Eu entrego nas suas mãos. Isso foi no ano de 2018. Eu esqueci do carro e nunca mais ouvi falar do carro. Até o ano passado, eu recebi um e-mail do Detran de São Paulo, dizendo que o carro havia sido vendido, todas as dívidas tinham sido pagas do carro. Como eu sei que isso vem de Deus? Porque eu não sei até hoje como o Detran sabe meu e-mail. O carro foi leiloado, toda a dívida paga, todas as multas pagas. Minha habilitação estava cassada. Ano passado, quando eu estive no Brasil, eu tentei renovar minha habilitação. Falaram para mim, né, uma pessoa de um despachante falou assim, não, tenta renovar a sua habilitação, que se tiver alguma coisa errada com ela, você não vai conseguir renovar. Para a honra e glória de Deus, estive no Poupa Tempo. Um dia depois a carta estava na casa da minha mãe. Quando você não tenta mais andar pelas suas pernas, quando você não tenta mais tomar as decisões por ti, a misericórdia de Deus te alcança. E aquilo que você acha que é impossível vai ser feito. Aquilo que nós somos pequenos demais para entender, Deus vem e faz mais. Já vou caminhando para o final. Minha palavra agora vai para a pastora Antônia. Pastora, na quarta-feira a senhora falou assim, eu tenho vergonha de Deus porque falar obrigado pelo sacrifício de Jesus é muito pouco. Realmente, a senhora está correta. Minha esposa falou assim, eu aprendi uma coisa com a pastora Ruda, que falar obrigado realmente é pouco, é uma palavra pobre. Temos que falar agradecimento, somos gratos a ti. Porém, na hora que a senhora falou isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, mas eu decidi não falar aquela hora para a senhora. Eu vou falar agora. A palavra que Deus colocou naquele momento para mim, pastora, foi Lucas 15:17, que diz assim, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O que isso quer dizer? A senhora quer agradar a Deus? Não só a pastora, mas todo mundo que está aqui. Quer agradar o coração de Deus e falar que o sacrifício de Jesus valeu a pena? Plante a semente no coração daquele que não é crente, daquele que não se entregou ainda para Jesus. Porque no momento que ele se arrependeu, uma festa é feita no céu. E o coração de Deus se alegra. Porque cada um que desce à sepultura sem salvação está dizendo, o sacrifício não valeu a pena. E nós crentes devemos se sentir envergonhados por isso. Não pela palavra obrigado, pastor, mas quando deixamos de falar do amor de Jesus para aqueles que não conhecem o amor de Deus.
não temos o poder de convencer ninguém, porém a palavra que falarmos, o amor de Jesus, e mostrarmos para a pessoa, aquela semente caiu no coração, aí você deixa com o Espírito Santo. Seja exemplo. Mostre como Deus é bom. Que você não precisa das coisas do mundo. Hoje em dia, as pessoas, para ser grato, eu quero uma boa casa, um bom carro, quero fazer um holiday por ano, ou 2. Não, não é isso. Hoje, ser grato ao Senhor é falar: Senhor, eu posso te chamar de Pai, e logo estaremos juntos. Deus possa falar o coração de vocês essa noite. A Deus toda a honra e toda a glória. E lembre-se, todo dia, você é precioso para Deus. Amém?